Próximo tema. A única autoridade espiritual vem de Jesus. Ai, lá vem. Seu terror, pastor. Então quer dizer que todos os povos anteriores ao cristianismo estavam basicamente fazendo um beta teste. Ninguém ali tinha nada. Olha, desde o Éden, Deus já se manifesta. O Senhor, quando ele levanta Abraão e ele começa ali ser o pai da fé, ele começa a conduzir o povo para apontar a Cristo. Então, desde o princípio, Deus estava presente. Mas nós temos isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós tivemos ali o sacrifício na cruz, aonde sela o Velho Testamento e comprova que todo o Velho Testamento apontava para Cristo. Então, Deus nunca teve ausente. Deu risada? Deus, ele nunca teve ausente, entendeu? O que aconteceu é que teve um cumprimento do Velho Testamento, um cumprimento da promessa na cruz do Calvário. Você não acha que, então, sendo visto por essa ótica, Deus não seria um ser um tanto quanto narcisista e necessita tanto de uma validação humana? Porque se ele é o todo-poderoso. Quando, por exemplo, tá tendo uma reunião no céu lá, que você vai pegar Jó 1, aí ele pergunta, de onde vem Satanás? Venho de rodear a terra e passear dentro dela. E aí, ali Satã era um brother, era um amigo. Era um papel, tá prestando um papel de acusador. Ele já tinha sido lançado fora. Ele tem acesso livre ao céu, concorda? Sim. Tá lá. Então não tá livre não, excluído. Permissão, né? Que é a mesma coisa. Não, se me permitiram entrar aqui, eu tenho acesso livre. É isso que eu falo, vocês falam tanto de Satanás e não... Não, mas calma, deixa eu concluir. Pode concluir. Aí você tem Deus tendo essa necessidade de provar o servo dele. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Dentre outras passagens que cristão adora pegar caso de miséria, de desgraça na Bíblia para validar a fé. Não, porque aqui Deus provou Jó, porque... Isso não é um tanto quanto cruel e aí você fala para mim que tudo que vem antes de Cristo, só depois de Cristo que vale a salvação. Que tem isso e aquilo outro. Mas e aí? E a humanidade para trás? Porque se Deus realmente ressuscitou Lázaro, por exemplo, Lázaro não tá aqui para contar, ele morreu de novo. Certo. Nenhum milagre foi eterno. Mas Jesus morreu de novo? Tá, morreu uma vez e não voltou nunca mais, né? Não é ele voltou, ele subiu aos céus. Não subiu. Ele está vivo. E aonde está o corpo dele? Tá. Que corpo? Nem sabe mas se ele qual é a existiu. garantia? Como não sabe? Nós temos provas geográficas. Não tem? Claro que tem. Você nunca foi a Israel? Não tem. Não tem? Não tem. Não tem? É só você dar um Google que você vai ver inúmeras... teólogo, irmão, historiador de religião. Eu sou pós-graduado em História da Religião e Ciência da Religião. É o primeiro teólogo que não acredita em Deus que eu conheço. Não, mas... Cara, você é tão teólogo que você foi estudar Deus. Teologia, você perdeu tempo pra caramba na sua vida, hein? Teologia é o estudo da religião, não tem nada a ver com teologia, estudo, ou não. Deus. Do Deus exatamente, cristão. De tudo que é o contexto. Agora, você estudou, você fez teologia pra quê? Pra ter certeza que é uma grande farsa, mas tudo que você estudou só tinha Deus. E a questão que você falou, será que Deus não foi narcisista porque ele fez isso? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê... Aí todo mundo que tá na merda, a criança que é abusada sexualmente, a mulher que apanha do marido... Isso daí são as obras de Satanás, o Senhor veio para Deus não tem controle, aí é Satanás que não é controle. Não é controle. Jesus, ele veio para desfazer a obra. Se eu sou todo poderoso, eu não impeço uma criança de ser vítima de um abusador. Eu vou dar um exemplo para você. Se eu sou todo poderoso e não impeço uma criança de sofrer na mão de um abusador, eu não tenho poder nenhum, ou eu sou muito incompetente. Mas você tem o livre-arbítrio de ser o que você quiser. Mas aí valida tudo. Não é valida. Calma aí. Sabe por que existe o livre-arbítrio? Porque tem que ter o amor verdadeiro. Não, o amor verdadeiro. Não, é pra validar sua fé. Ninguém ama obrigado. Se eu pedir perdão, tá tudo certo. Sim. Aí, mas se eu errei é porque eu tenho livre-arbítrio. Mas... É conveniência, chama isso. Pastor, abordando esse tema, no meu mundo espiritual, aqui você se preocupa muito com a carne, certo? Certo. Você ama seus braços? Sim. Se você perder um, você se sente menor que o seu próximo? Por que Deus fez isso comigo? A salvação sua e minha, como espírita,
não tá no que você deixa aqui na Terra, que é esse corpo. Isso não te valida. O que você me fala não te valida como mais ou menos que eu. Eu busco por salvação espiritual, não só do meu espírito. Eu busco... Vou te explicar um pouco sobre os meus espíritos que aqui eu trabalho. Talvez você não conheça, né? Certo. Muitos estiveram aqui na Terra. Fala um deles. Seu José Pereira, seu Tranca-Rua aqui pra Quem vocês. foi o Tranca-Rua? Tranca-Rua foi um padre. Quem O foi o meu. Zé Pilintra? Zé Pilintra foi um malandro. Foi um nordestino. malandro O nordestino. que é malandro? Se nós tivéssemos encontrado o Zé Pilintra lá atrás, hoje, ele não seria o seu guia. Não. Nós teríamos Você não resgatado entende. ele. Aí que você não entende. Teríamos resgatado ele. Meu irmão. Tava na cachaça, tava na malandragem, Meu irmão, tava andando mas na quem rua. falou E a isso? gente ia encontrar ele na praça. Não. A gente ia orar. Ele ia Olha ser só. liberto e Preste ele não seria atenção. essa pessoa pra você. Não. Entenda uma coisa. Tudo tem um propósito. E esses guias da malandragem, que veio do italiano, malandrim. Malandro não é um termo ruim, certo? Malandro vem do italiano, malandrim, certo? Os homens que andavam de terno. O terno branco de Zé Pilintra era o sonho de ser um doutor. Por isso ele hoje aparece de terno. São centenas. Para você é uma legião, não é verdade? Para você é isso. Mas entenda uma coisa. O fundamento de espiritualidade... Ele não é uma legião pra mim, tá? Não, Eu sei muito bem o que é uma legião. O que é o malandro para você? Quando eu falo que eu sou um filho de um malandro. Olha, o que ele consome? O que consome? O que ele consome? Para ele Você incorpora ele? Incorporo. Por que você não dá passagem e deixa ele incorporar agora? Porque Para não eu cabe, conversar com ele. não pode. Por quê? Você acha que pode Por quê? ser? Você acha Mas que... sabe por que ele não incorpora? É. Porque ele sabe diante de quem ele está. Pastor, vamos entrar nesse contexto? O malandro, ele é Porque sempre a gente meu já protetor. encurtava, a gente ia mostrar quem é o malandro. Claro que não. Olha só, eu acredito nos padres. Eu respeito os padres. Sabe por quê? Porque eles fazem um voto para estar. Nem todos. Você acredita no ser humano? Você crê no ser humano? Sim, De acredito. certa forma, né? Acredito. Então, eu vamos luto lá. pelo ser humano todos os dias. Vamos lá. O padre abriu mão de muitas coisas, o celibato. Quando você se presta como um pastor exorcista, quem te deu esse cargo de exorcista? Então, o exorcista foi um termo colocado pela produção do programa, mas então você nós não é exorcista. Deixa eu falar, nós somos libertadores. Mediante ao nome de Jesus, nós promovemos a libertação daqueles que estão aprisionados, daqueles que você chama de guia. Você sabe que nesse... Não, os meus não. Primeiro que o diabo Chama. que você segue, Chama. o diabo que você diz, você vai à sua Bíblia, você vai ao seu Deus por temor. Não amor, está na sua Bíblia que você vai por temor. Temor do contrário. Do soberano. Você, não, Do soberano. Se não houvesse o contrário, o teu Deus na tua Bíblia. Se você andar foi tão comigo, você inteligente, vai ver todos esses guias se ajoelhar com a mão para trás, será, diante do meu Deus. Nunca será. Porque só você você andar é um ser comigo. humano falho. Se o você senhor andar pratica o comigo, ato você vai ver todos sexual, com a mão o pra senhor- trás. O senhor pratica o ato Se prostrando sexual, diante do o senhor Todo-Poderoso. É pecador. Que palavra o senhor tem para falar com meus espíritos? A palavra Nem de eu Deus. tenho esse doce. A palavra de Deus. Nem eu. Nem eu. Você está de um lado, mas no dia que você se desentender dele, você vai chamar pessoas tem como eu desentendimento, eu não tenho para te temor algum. libertar Eu não dos tenho temor castigos algum. que eles vão tentar fazer Eu você não tenho temor passar. algum, pastor. Eu não tenho medo nem da morte. Sabe por quê? Porque é o meu espírito que tem salvação. Mas no Deus- teu caminho. Deus, No não. teu inferno. Eu não Deus. tenho medo nem do inferno que você diz que Sabe o existe. que eu te vejo? Você Eu te entende? vejo um dia pregando a palavra de Deus. Não me saboreia isso. Eu te vejo. Não me saboreia isso. Eu vejo Sabe Deus. o que eu olho pra você quando É. eu vejo? Uma pessoa vivendo um fantástico mundo de Bob numa bolha estranha que só você entende. E aprenda, pra você ter o seguimento dessa tua Bíblia, aprenda no teu coração a respeitar o próximo. O medo que você tem de Lucifer, Quem disse que eu não tenho é medo? o seu diabo, tá? Primeiro, escuta, Lucifer não. era anjo, tá? De Satanás, substitua. Entenda. Substitua. Anjo caído. Vamos lá, a terça parte, ele pregou que o ser humano, pai, a tua obra, essa obra aqui, não os animais, não presta. Vou descer e vou provar que não presta. Provou ou não provou? Estamos aqui debatendo algo que não tem fundamento nenhum. Eu não vou te convencer e você não vai me convencer. Sim. Você não veio aqui para me cristianizar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Do nosso lado aqui, é tipo, como eu posso falar? Siga o seu caminho. Mas você nunca vai chegar aqui, você não tem parâmetro. Se tivesse um padre aqui, exorcista,
eu tinha mais tranquilidade para conversar com ele, porque eu tenho respeito a isso. Porque os seus guias sabem que o padre não faz o que eu faço. O que você faz? Você é pecador, você não abriu mão da sexualidade. O que mais você faz? Não tem caminho sobre isso. É de autoridade espiritual, né? O tema. Isso. Vamos conversar Vamos lá, um pouquinho pastor. sobre autoridade espiritual. Eu acho que esse tema, né, de autoridade espiritual é o que vai trazer a principal, talvez o título do debate, né, pastor exorcista. A gente vai conversar sobre isso. Não é coisa de filme, né, exorcismo. O pessoal faz, não, de verdade, gente, eu já vi. Real. É real, né? Sim, óbvio. O fenômeno o porquê do fenômeno acontecer, eu não acredito muito, mas vamos lá. Você sabia, pastor, que existe uma CID para possessão demoníaca? É a F443 e ela tá dentro dos transtornos dissociativos de identidade. E aí eu posso explicar como que isso acontece, porque é o nosso grande, né, chamariz a gente explicar como que essas possessões acontecem. Quando a pessoa chega em algum lugar, pode ser na rua ou pode ser dentro da igreja, se existe uma pressão muito grande, né, então dentro da igreja normalmente os louvores tocando muito alto, as pessoas, né, conversando muito, ou a pressão social de um evangelismo na rua, isso causa na pessoa um estado dissociativo. Quando a pessoa está num estado dissociativo, ela aceita facilmente qualquer tipo de gatilho que a gente vai jogar nela. Então se a pessoa entra em transe e você fala, aí tem um Zé Pilintra, a pessoa endemonia o Zé Pilintra, mas aquilo não é um Zé Pilintra. Aquilo é a sugestão que vocês jogaram. Para tirar o demônio de qualquer pessoa é muito simples. Se um dia vocês encontrarem, e eu até falo pro pastor, faço teste, joga água gelada em cima, o transtorno dissociativo some. A gente dá aula prática disso. Isso expressa a sua rasa conhecimento por libertação verdadeira. Não sei, pastor, é que eu dou aula de exorcismo já tem um tempo, mas né? eu também, vi casos e casos diferentes. Mas eu posso te dar uma aula prática. Se você andar com a gente. Totalmente prática. Então vem comigo. Eu vou numa aula sua, você vai numa aula minha. nossa? Vou, é claro que eu vou. Você é fechado. Aí você vai entender. Eu acredito que tem um CID mesmo, porque tem pessoas que nem tudo é espiritual, tem coisas que são psicológicas, psiquiátricas. Possessões demoníacas nunca Agora, calma aí, você espirituais. sentou na mesa falando que você acredita. No fenômeno, sim. Na explicação que vocês dão, não. Fenômeno, explicação, mas calma aí, Vou ou ler existe de novo. ou não existe. F44, classificado dentro dos transtornos dissociativos. Eu acredito em dissociação. Eu acredito na assunção arquetípica que acontece quando você faz isso. Isso é ciência, isso Você não é acredita em tudo menos Isso- na Bíblia. Acredito no que é objetivo. Acredita A em Bíblia tudo. é subjetiva. Por que é subjetivo? Faz quanto tempo que tem esse... Da onde você achou isso daí? Pastor, isso aqui é ciência, não seja negacionista. Tá, mas calma aí, mas Não tem a seja ciência que negacionista. comprova. Comprova Não o é quê? toda a ciência. Se você pegar uma ciência que anula, mas tem a ciência que comprova. Sim, comprova o fenômeno. Não. A explicação Não, bíblica, mas calma ela aí. discorda. Mas calma aí, mas o que acontece? Se você estiver comigo, você vai ver só que desconstrói Eu todo tenho esse pensamento. certeza que eu consigo tirar um demônio que você tiraria, mas você não consegue tirar os demônios que aparecem lá. Não, mas calma aí, eu acredito, e a mesma coisa eu tiro o demônio que você não tira, porque se você for nessa CID e colocar a mão, aí de você. Tiro. Ah, Então vamos fazer Tá vendo assim. essa menininha aqui, ó? Ah, Ela já tirou o demônio do jeito que você vai nunca ser viu. missionária, vai ser missionária. Vai, vocês dão risada agora. Vocês dão risada. Vai ser uma missionária, pregadora do maldição, evangelho, né? eu profetizo Que horror. na sua vida. Não. Vai ser, tá no engano hoje, mas vai sair. Que maldição que você jogou Vai ser, nela, você tem- pastor? Que isso? Vai credo. sair. Sua família está orando por você. Então é isso. Se você conhece Você o sabe processo do que acontece dentro ali, dentro do corpo da pessoa, na mente da pessoa, você consegue fazer qualquer exorcismo sem fé, sem usar o nome de Jesus e sem essa toda autoridade espiritual que você disse. Não sei Isso que campo, é não sei que campo de comprovado. libertação que você frequenta, Isso é mas eu te convido a ir pro meu. Comprovado. Tá. Eu já estive no seu. Lembra que eu fui pastor por 7 anos? Tá, fui pastor Armínio mas vem cá, Wesleyano, vamos ser pastor de depois rua? calvinista. Ah, esquece disso aí. Pastor, Vamos ser pastor de rua. Já fui também. Não, vai- já mas levei vamos carta comigo. na balada. Vamos já tirei comigo. demônio na rua. A gente encurta Hoje eu tudo não isso. Vou acredito em mais colocar um nada lá, disso. amarradinho lá e vou falar aí, ó, resolve aí. É que isso já fez parte da minha história. Amém. Agora eu falo pra você, se você quiser ver um outro lado, uma outra explicação eu pros não- mesmos eu não fenômenos, anulo, eu eu não mostrar. anulo problemas psiquiátricos. Inclusive, em libertação, a gente identifica também. Você está correto, mas isso não anula, porque Jesus expulsou demônios e na Bíblia está A repleto grande de questão é manifestações. que quando a pessoa tá em transe, eu posso chegar na pessoa e falar assim, eu Ó. tiro o demônio em nome de Papai Noel, e a pessoa sai. Sabe por que o demônio aqui não manifesta? Porque ele sabe que vai ser envergonhado. Porque eu desafio todos aqui.
que incorpora a incorporar aqui. Eu Ele não desafio a manifesta todos. porque o demônio não existe. Tá, não existe, tá bom. E lá no terreiro é o quê? Quando ele recebe o Zé Estado Pilintra. dissociativo. Então, com assunção olha, arquetípica. O Zé Pilintra. Tá. O Zé Pilintra, então, é um estado dissociativo? O Zé Pilintra que ele incorpora? Que ele incorpora? Então tem que colocar vocês dois para discutir. Pastor, quando o senhor estiver terminando um raciocínio, o senhor pode completar, e assim vocês também. A gente fala troca para entender que acabou. Pode completar o raciocínio. Ok. Vai lá. Assim, eu não entendo. O pastor o tempo todo está falando, aí já é uma terceira vez que o pastor fala que a gente tem que trazer o nosso guia para provar que ele é verdadeiro. Não existe para nós essa necessidade. O Jesus já está aqui do meu lado. Não tem essa necessidade da gente provar nada ao Senhor. Por quê? Porque eu acredito na minha fé. E o Senhor acredita que Jesus, ele é a autoridade espiritual única na sua fé, na sua visão. E eu acredito na minha visão. Você está discutindo aqui o quê? Se você acredita e acredita, e você está discutindo o quê? Eu não preciso Nós estamos provar. Exatamente isso, debatendo só ideias. Que debater, só que no debate eu não preciso incorporar nada para provar para o Senhor. Eu não preciso descer um espírito meu aqui para mim provar para o Senhor que ele é verdadeiro. Ele não desce. Ou que o seu ele não desce. Deixa eu só explicar uma coisa, como que funciona. Ele não desce. Primeiro assim, Só se eu pôr a mão na sua cabeça. Não. Na minha cabeça ninguém toca, lógico porque que o meu não. ori é Mas por sagrado, quê? assim como o seu Por também quê? é sagrado. Por quê que não Porque toca? ninguém toca no meu ori. Exatamente. Eu Deixa tenho a mão eu suja. explicar uma coisa pro Tem um senhor. monte de fogo. Não, fogo o senhor não tem nada. Tem um mão de fogo, não é mão suja, não. Deixa eu só explicar Por uma isso coisa que pro eles senhor. dão ordem pra vocês nem Nós deixar a gente temos- pôr a mão. porque nós se não pôr, temos essa aí um por um, e necessidade no último de- fecha a porta. Nós temos lugar, nós somos organizados. Nós temos lugar para manifestar os nossos espíritos. Mas Nós ele temos falou que esse espírito não tempo. existe. Não, Seu mas amigo. na Ele é crença outra dele, coisa. na Entendi. vertente que dele. confusão. É tantas Não, verdades aqui assim dentro, como né? na sua religião também Não, vocês, então, vocês se difundem. Mas você viu só, aqui tem três Vocês- verdades. E aqui Eu tô preservando o seu uma. cristianismo e o dele é diferente. Então. O senhor vê que vocês no começo que vocês estavam ali se engalfinhando. Por quê? Não, Porque ninguém tava você se engalfinhando. acredita de uma Olha o forma inimigo querendo e achar- ele não achar tem brecha inimigo. no meio do não, crente. querido. Acusador, ó o acusador. Querido, não tem acusador. Ó o acusador. Não tem Nós acusador. estávamos brincando. Não, mas o acusador só que faz isso dentro mesmo. da igreja tem isso. Realmente, o acusador faz isso mesmo. Só que assim, ó, dentro da igreja também tem conflitos. Tem conflitos entre Você vocês. já teve dentro de uma Só que, igreja assim, também, né? Isso, eu já fui evangélica. Poxa, quantos crentes feridos aqui. Não, Meu eu Deus do céu, nunca vou fazer fui um apelo ferida. No final. Não, eu nunca fui ferida. Eu saí simplesmente porque Ferida. eu não me encontrei nessa religião. Não, você- Porque eu acredito que todos nós temos o direito de seguir Mas aí aquilo que nós queremos você seguir. não se encontrou na Aquilo- religião, era pra você ter encontrado Cristo. Mas- Você foi em busca de religião. Então, aonde ele estava? Se é dentro da igreja que vocês pregam Cristo. Porque se você entra dentro de uma igreja atrás de religião, você não vai achar assim como você está dentro de uma religião. Sim. Esse é o problema. Esse nome é que te feriu, religião. Tá. Mas se você buscasse Jesus, você iria encontrar. eu acredito em Jesus dentro da igreja evangélica, dentro do católico. Mas Jesus condena os porque seus guias. Mas por que ele condena? Porque o meu, Porque eles- pra mim, eles não fazem mal, eles só fazem bem na minha vida. É. Eles só fazem Mas bem. se você acredita em Jesus, você não está fazendo o que ele manda. Como não? Como Eu não? prego amor, eu prego caridade, eu prego fé, Tá. eu ensino pessoas, eu alinho pessoas no caminho de uma verdade. Se você crê de um em Jesus, você tem que ensinamento. acreditar na Bíblia. Por quê? Você- Porque a Bíblia, o parâmetro- ela é uma verdade é a única para o palavra. Senhor, não para é, mim. É a verdade única Não, para a salvação. Ela para o Senhor. Para a salvação. Dentro da sua fé cristã, sim. Salvação para, Para a sua a salvação. fé cristã, sim. Não para É mim. isso. Não para mim. Pastor, lê pra mim Mateus 17, do 1 ao 3. Deus 17. Olha, tá ficando bom. O satanista tá falando para mim abrir a Bíblia. Mateus o quê? Mateus 17, Você do tá vendo como a gente do não 1 ao pode fugir da 3. Bíblia? A Bíblia tem resposta para tudo. Não, isso é pra te Você vai interpor. pregar para mim agora. Vai 17 lá. o quê? 17, do 1 ao 3. Você lê toda essa Bíblia e não sabe o que tá escrito lá, não? Era pra estar de cor já, hein? Poxa, cara, você não sabe nem os guias que você serve. Vamos lá. Mesmo, mesmo mortos, né? Lê ela, pode ler, lê pra mim. 17, do 1 ao 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu, em particular, a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele.
eles eram mortos. Hum. Porque o próprio Jesus... O tema era o próximo, tá? Porque o próprio Jesus, nessa palavra você não conhecia, porque o próprio Jesus deu permissão aos seguidores deles falar com os mortos. Aqui nós estamos entre o cumprimento da lei com o Novo Testamento. O que foi Exatamente. modificado? O que foi modificado? O que acontece? O que o ser humano modificou com o tempo? Jesus, ele é Deus. Ele é uma divindade. Não. Calma aí. não, Jesus é Deus, sim. É na tua O percepção. Pai está em mim, eu estou no Pai. É a sua Entendeu? Não, percepção. minha não, na Bíblia. Entendeu? Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a triunidade de Deus. O senhor crê Entendeu? que 40 pessoas... Hoje, se nós fizéssemos um livro onde 40 pessoas criam esse livro, e esse livro vai durar 1.500 anos. Daqui a 1.500 anos, pessoas terão a percepção. Presta atenção, calma. Seria mais prático, assim como tem um filme chamado Livro de Eli, quando o ser humano perde esse livro, ele perde a fé. Certo? Vocês têm que viver sob uma doutrina de um livro, feito por seres humanos, a fim de comprometer, corromper as gerações que vieram pelo romano, pelo... Quem me garante, me prove um milagre real sobre esse livro. Me prove hoje que uma arca cabe todos os animais do mundo. Me prove hoje, pede pro teu Deus me provar hoje que uma serpente acontece? fala. O livro, a Bíblia, ele é um manual do ser humano. Assim como, Não do ser humano, do cristão. Assim como você tem o manual do seu celular, da sua geladeira, o funcionamento. Isso daqui tem o funcionamento total do ser humano. Do cristão. Agora, o interessante é que não tem nada que ofende na Bíblia ou que te faça mal e vocês rejeitam. Sabe por quê? Porque as entidades conhecem e sabem da veracidade dessa palavra e eles querem te afastar da Bíblia que pode libertar vocês do engano. Não. As suas entidades não permitem a cegueira espiritual. As entidades respeitam um Deus. Mas tem que respeitar. Mas não é sobre respeito por ter que respeitar. É respeito por saber que é quem criou tudo. Não é sobre uma ordem, não é sobre uma lei. Ele te cega porque a intenção deles é te levar para onde eles vão. É aí que você não tá entendendo. Eu acho que você viveu muito tempo bitolado sobre esse livro. Não é bitolado. Você, sem esse livro, você se julga nada? Ué, você acabou eu abri a Bíblia agora. Você acabou de procurar. Nós Me explique, por que Jesus Cristo falou com os dois mortos? Me explique, por favor. Jesus, ele falou porque foi uma revelação de Deus para ele ali naquele momento. Foi uma revelação. E por que de eu Deus. não posso falar com meus mortos? Nós temos... Se Jesus Cristo falou, deixa eu não falar posso? para você. Nós temos exemplos de Bíblia, de teofonia que Responde o próprio para mim Cristo... se Jesus Cristo falou com os espíritos, porque eu não posso. Jesus não fala com os mortos. Nós vamos ficar no próximo tema. Tá ali. Não, ele não falou Tá com ali os tá mortos. na sua Bíblia. Ele teve uma visão. Aí vocês vão mudar isso aí? Ele teve uma visão. Não, ele não tem. Aí você está dizendo que Jesus Cristo teve esse complexo que ele falou, teve uma visão, foi louco. Então você está dizendo que na Bíblia Jesus Cristo teve um complexo, uma loucura. Existe assim como eu. Mas calma aí, nós estamos falando de um Deus. Nós chamamos Jesus Cristo na Bíblia. De um Deus. Jesus é Deus. Não. Jesus é Deus. Não. Ele é filho do Criador. Não, ele é Deus. Ele veio com uma promessa para vocês. Assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim. Não. Sabe qual foi a maior gravidade de vocês? Que com o passar do tempo, como um telefone sem fio, vocês modificaram tanto esse livro que vocês não reconhecem mais qual é a verdade. Então cada pessoa fala uma verdade. A verdade que você fala está conectada. Eu não preciso de um livro, porque eu falo com os mortos. Eu não preciso de um livro. 63.779 informações cruzadas e conectadas. Eu preciso saber como ofertar para os meus espíritos. Para você conhecer os seus espíritos, a quem eles servem, você tem que consultar a Bíblia. Não, claro que não. Nós vamos falar no último tema. Não há necessidade. Pessoal, deixei até mais 3 minutos para você terminar o raciocínio. Agora vai ser o quarto tema, é isso? Isso. Mortos não falam. Já conectou com o tema. Pastor, vamos voltar lá em Mateus 17. Acho que dá pra gente falar bastante coisa sobre esse texto. Até pra você que é pastor até hoje, dá uma esclarecida, né? Posso fazer a leitura? Pode. Tá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Eis que lhe apareceram,
Todos lá viram. Não foi uma epifania. A Bíblia não tá falando Sim. de uma epifania. Nós temos duas pessoas aqui. Uma, Moisés, que através dele foi a lei. Elias, ele foi levado ao céu. Ele não passou pela morte. Nós temos essas duas pessoas. Nós temos aí um grande mistério nesta questão de aparição, mas são duas pessoas pontuais aonde o sacrifício da cruz iria acontecer e estaria uma transição entre a lei e a graça. Eu aprendi, né, teologicamente, que a Bíblia tem que se completar. Você consegue me trazer outros versículos que comprovam o seu ponto de vista? E que isso não é só uma distorção? Em que sentido você está falando? Ué, eu acabei de ler. Apareceram aqui os mortos, Sim. conversaram, falaram com eles. Exatamente. E aí você me explicou que, né, A palavra do Senhor diz em Hebreus 9:27, como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Esta é a palavra de Deus. Então me explica biblicamente onde é que está escrito que não eram espíritos. Que era uma projeção da mente, que era uma divindade, que não sei o que. Onde está na Bíblia isso? Olha, por exemplo, nós temos alguns exemplos de teofanias que aparecem anjos, e esses anjos, todas as vezes que você Não, vê... aí você tá falando de anjos. Eu tô Não, falando não. de O espíritos. anjos com o A maiúsculo é a aparição de Jesus Tá tudo bem. no meio das Isso pessoas. é verdade, teologicamente Entendeu? correto. Teologicamente. Aí vamos voltar agora. A gente tá falando de espíritos. Aonde na Bíblia está dizendo que essa aparição não é de espíritos? Então, a aparição deles foram uma aparição de visão. Jesus teve uma visão de Moisés e de Elias. Você sabe que tem um ponto interessantíssimo. Eu dou aula de necromancia também. Eu tenho até mentoria sobre isso. Onde a gente está pegando nesse texto aqui, ele descreve corretamente a sequência de fatos para um ritual necromante. Quando Jesus se transfigura, é o que a gente chama na magia de assunção forma Deus para poder fazer o ritual. Ele segue exatamente o mesmo processo, que veio antes de Jesus. Então isso é até interessante, porque biblicamente isso daí é quase que uma apropriação cultural mesmo de outros povos que faziam coisas necromantes. Então, mas não existe outro relato a não ser esse, de que mortos falam, mortos voltam. Mas existe esse relato, então a sua afirmação é mentira. Não, esse relato não quer dizer que eram eles. Quer dizer que Era o que então? Me explica. Você uma não visão conseguiu. que Jesus teve sobre Moisés, que Moisés... Mas lá não tá escrito que é uma visão, está escrito que foi Moisés que Sim, apareceu. Mas nós temos aí uma questão de Aí de você tá interpretação. distorcendo. Não, Sim, não, você interpretação. tá interpretando de acordo com a sua bela vontade. O que está escrito na Bíblia, vou ler mais uma vez. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Não está escrito, e eis que Jesus teve uma visão. Lhe apareceram. A gente tem que ler, interpretar a Bíblia como tá, não pode distorcer. É a Bíblia do seu Deus, como é que você distorce ela desse jeito? Não era a pessoa deles, entendeu? Nós Eu tô temos pedindo, uma então, me interpretação, mostra na Bíblia onde é que uma tá escrito que não era, ou teologicamente me explica. Não era, era uma aparição. Era uma aparição entre o cumprimento da lei e Elias, que foi levado ao céu. Tá, então, Entendeu? Porque eram duas eles referências. conversaram com espíritos, Eram duas então. referências. que apareceram Moisés e Elias. É isso aí. É isso. Não, que é uma visão. Isso não tá na Bíblia, que é uma visão. Isso não está lá. Isso é uma distorção. Mateus 17, É isso, eu não tenho mais o que discutir sobre esse ponto. Alguém- Não, peraí, o pessoal que tá de fora aqui não pode ajudar o pastor. O corpo de Moisés não foi encontrado. nem o de Cristo. O corpo de Moisés não foi encontrado e Elias também foi. Então os três. Porque eu não insisti. Talvez você não consiga entender isso, porque assim, a sua cosmovisão ela é tão limitada, o muro da religião ele é tão alto na tua frente, você tá preso dentro de um curral religioso que não te permite ver nada além daquilo. Porque assim, um culto, por exemplo, um culto de Santa Ceia nada mais é que um culto de necromancia. Você tá evocando o espírito de alguém que supostamente morreu e viveu, tá comendo o corpo e bebendo Eu não o sei sangue. aonde você acha essas ideias. Mas- Isso daí não acontece. Você esqueceu quando você era pastor? Ah, não, você não... Que igreja que era? Não, você Agora não- eu você não entendo faz porque Santa você tá... Ceia? Ah, Você não faz Santa Ceia? É. O que é a Santa Ceia? mas a Santa Ceia é em memória da morte de Cristo. É uma necromancia, você tá lembrando um morto, irmão. Necromancia. Em memória ao sacrifício que nos trouxe a salvação na cruz. Entendi. Na cruz. Entendi. Entendeu? Exatamente isso. Ah. Agora eu vou falar pra você. Os demônios, que são as entidades segundo a Bíblia, Ah. eles Mostra pra manifestam mim, em uma pessoa. Mostra pra mim aonde a Bíblia diz que entidades são demônios ou que demônios são entidades. Anjos são caídos, anjos caídos. Vai ser o próximo tema. Ah. Então, Entendeu? mas me mostra onde fala aqui. Porque quando você Demônio é fala, entidade. quando vocês Porque dão essa os mania nomes, de os demonizar
o Deus do coleguinha, é um tanto quanto feio. E essa mania de vocês invalidar o Deus verdadeiro, aí não, tá tudo bem. Ele é verdadeiro pra você, cara. Então, eu não tô invalidando ele na sua vida, mas eu tô pra mim invalidando na é minha. demônio. Eu tô Para a invalidando Bíblia na minha, é demônio, entendeu? foram se Pra mim, transformados, demônio, segundo a Bíblia. Pra mim é demônio um Deus Pra que você. rouba, mata e destrói. Pra você. Entendeu? Pra você. E isso pra mim é Não, um quem demônio. mata, rouba e destrói é Satanás. É Deus. É Se você Satanás. leu a Bíblia de Gênesis, Porque Apocalipse, ele quem veio invadiu- para matar, quem roubar e invadiu destruir. terras, Mas quem Jesus validou, veio para dar vida quem e vida. validou abusos, quem fez validou? isso? Deus. Deus validou? É. Ah, tá. Deus quem valida, Deus quem manda. Deus destruir. age com quem mandou misericórdia. matar, quem mandou matar os primogênitos do Egito? Foi Faraó. foi Satanás? Faraó. Ah, foi Faraó, não foi Deus Faraó. que mandou o anjo de morte, Você, não. você deve estar com a amnésia de quando você era pastor. Não, Deve ser por isso que você é satanista hoje. inclusive, que Deus endureceu o coração de Faraó. Ah. Ou seja, se ele Mas endureceu, ele o queria que povo aquilo tinha acontecesse. desobedecido a Deus. Ah, aí pode. Aí pode. É conveniência. Aí pode. Ele, aí pode matar ele é a virgem criador, de ele é Deus, ele criancinha. está sentado no sublime ele trono. pode tudo. Ele pode Aí, tudo. Ele pode tudo. Ele pode tanto que ele colocou você, Ele pode um tudo. ser humano de carne e osso, que é um bel mortal, assim como nós todos aqui, que se julga moralmente superior porque nenhum espírito vem, porque E eu Satanás estou pode aqui, tanto que porque colocou eu você aqui sei para aqui. mentir em nome dele, para que o público Então, até pense. agora você não conseguiu dizer Ah, nenhum momento nem que eu tô você mentindo. conseguiu. Nem Em você vários conseguiu. pontos. A sua mentira não Entendeu? invalida a Em minha vários verdade. pontos. Tá, tua verdade não é verdade absoluta, entenda E isso. nem a sua. A sua é? Calma, pastor, respira. Opa. Vamos Tá ficar vendo? tranquilo? Deixa eu te explicar uma coisa agora baseado nesse 17 de 1 a 3. Uhum. Jesus Cristo, quando a gente fala de transfiguração, é que ele aumenta a iluminação dele espiritual. É o mesmo que eu faço quando recebo o Espírito. Eu vou te explicar como eu faço quando eu recebo o Espírito. Eu me mantenho em silêncio, eu me mantenho em coerência, eu dou amor ao próximo e peço ao meu espírito ter a conexão comigo. Que difícil seria, né, pastor? Deixa eu terminar, calma. Que difícil seria, assim como os dois fizeram lá e mostraram lá, quando eu vou incorporar, eu olho para os meus irmãos todos sem alienação nenhuma. A vibração me corrompe, eu respiro aquilo ali, entrego o meu corpo e vou ao nimbo. Seca a minha boca, entrego, vem o dom, vem o olfato menor, o ouvido menor, e esse momento o guia trabalha. Entenda uma coisa, eu não faço mal a ninguém. O que é justiça para mim, pode ser mal para ti. Quando a gente fala de algumas sequências de Jesus Cristo, imagina que hoje eu seria como Maria Madalena aqui, sendo apedrejada por alguém que não conhece a minha fé. Se Jesus Cristo fosse eu, hoje, olha que pecado que eu estou fazendo contigo. Se eu me transfiguro para receber um espírito e você me renega nesse contexto, será que seria o quem não tem pecado que atire a primeira pedra, que está acontecendo nesse momento, e nem você, como os que tacaram a pedra, estão percebendo o que estão fazendo? Que pena, Jesus Cristo nesse momento ficaria muito chateado, e talvez ele, como tem imagens de Zé Pilintra com ele, doando amor a Zé Pilintra, tem vários carros da cidade, tem, vocês vão passar em São Paulo, vão ver que tem uma imagem de Jesus Cristo, tem alguns desenhistas que fazem essa imagem, com o Zé Pilintra de cabeça baixa. Eu tiro o meu chapéu com o meu guia Zé Pilintra a Jesus Cristo, sim, no contexto que eu conheço como Oxalá. E deve ser respeitado o meu contexto. Entenda que a minha transfiguração é semelhante ao que aconteceu. Me explique de novo, com calma, o que é sobre esse 17 aí. A questão do que acontece, você não precisa de Zé Pilintra para acessar o Para reino, ser o quê? para acessar Jesus. Claro ou que você, não, mas ou você onde eu acredita em disse Jesus, isso? ou você acredita Onde eu em Zé disse que eu Pilintra. preciso? Eu entrego o meu corpo para que eles possam Você tem que entregar ter para Jesus evolução o seu corpo. espiritual. Sabe Eu por tenho que, que as entregar minha entidades precisam alma. ter nome? Eu Porque tenho- eles precisam esconder a verdadeira Eu identidade que tenho você que não entregar conhece. o meu Porque espírito. se ele se revelasse a você, talvez você estaria desse lado do debate. Deus não precisa do meu corpo. O meu corpo foi corrompido no teu fruto. Certo? Mas já foi pago na Deus cruz do Calvário, você não precisa dizer Pilintra. Foi pago? Então Você por que não- vocês ainda continuam brigando com uma fé que não tem a ver com a de vocês? Para resgatar Não foi pago o ainda, pecador, pastor. o perdido. Nesse momento, quando você não consegue falar a minha língua,
E você O tá tal- falando a minha? O tal Deus, eu tô te dando amor o tempo inteiro, eu tô te explicando minha fé. pô. Mas só vale pra um lado. Mas eu não tô Nós falando que você estamos não vai ser debatendo. salvo. Diga pra mim agora que eu serei salvo, pastor. Olha, Diga pra mim que eu serei salvo. O senhor consegue fazer se isso? você crê e for batizado, você Não, será não, não, salvo. não. Se você não Sobre- crê em Jesus, você não vai sobre ser salvo. crença. Olha Não vai no meu ser. olho agora e diz: se Deus quiser, você será salvo. Eu tô aqui Se cheio Deus- de guias. ó, deixa eu falar pra Inclusive, você. essa aqui é do Deixa eu seu falar. da rua. Primeiro, que deixa eu abandonou falar. a igreja Deixa eu falar. por uma Porque- garota de programa pra salvar a vida dela. Então, se eu tivesse conhecido ele, eu tinha feito libertação na Você vida pode ir dele. no meu Vamos no E meu ele não terreiro? estaria aqui. Eu te convido, eu pego meu carro e te Tá levo bom, no meu vamos lá. terreiro. Eu quero. Pra você falar com eu meus faço o guias. desafio, não vai cair, não vai baixar santo nenhum lá. Abaixa. Abaixa. Vai baixar o Santo Espírito Santo, que é Abaixa. o único E santo. você vai a gente vai acabar descobrindo os seus pecados, porque eles sabem muito bem dos que você cometeu. Você não toca o meu ori. Mas nenhuma porque condenação há a para os que sua estão mão, em Cristo Jesus. As duas mãos que você tem fazem Cristo atos Jesus. sexuais, isso não vai chegar aqui, ó. Você tá Isso aqui fazendo o é papel algo... dele, você é acusador. Eu não tão toco. mentira, ele tinha que ter caprichado melhor Eu no pecado. hein? não toco, eu sou filho de todos eles. Entendeu? Eu não toco, eu E eu não sou toco filho a do mão. Deus vivo. Eu jamais tocaria a mão no seu ori, na sua cabeça, sabe por quê? Porque eu não tenho esse direito. Nem Deus te deu esse direito. Esse direito foi uma coisa que vocês criaram. Sei. Isso Tá é um bom. grande erro. Eu não acredito na tua Bíblia. Não. Não acredito. Não, eu acredito. Só Porque que o que eu você entro no serve contexto. cria bloqueio. Essa carne Porque ele aqui, sabe pastor, que o poder de pastor, Deus ele não pode prevalecer. Pastor, Todo poder é dado por Jesus. entenda uma coisa, eu não me preocupo com a minha Sabe? carne. As suas entidades tremem na Não presença treme, do Senhor. claro que não. Treme. Claro que Treme. não. Por isso que ela não manifesta. Sabe qual é a sua grande palavra, pastor? De autoafirmação sobre um dom que você nem sabe se Deus te deu. Quando Deus falou que você seria um pastor dele, quem te deu esse dom? Mais um ser humano? Ou Deus chegou e falou assim, ó, você será um pastor meu? Eu não quis viver isso aqui. Eu fui doado. Entenda. 10 anos que eu vivo quase isso, eu aprendi a ter amor a tudo, porque eu sou médium e não pedi pra ser. Foi um dom que na tua cabeça, talvez, não seja do teu Altíssimo. Mas sobre os meus orixás, é uma obrigação minha que eu faço com muito amor. Eu acredito. E tá tudo eu bem. acredito. Eu- Mas você está sendo enganado. Não tô, E naquele pastor. grande dia você Do vai pó saber eu vim, que não só tem temerei a um. mal algum. Só tem um. Do pó eu vim Ó, e do pó eu volto. Zé E Pilintra não temerei pôde mal se algum. salvar a si só. Maria Padilha não Mas pôde quem- se salvar a si Pera, só. Mas você Jesus conhece morreu da e Maria ressuscitou. Padilha e de Zé Pilintra pra ter parâmetro? Eu conheço queria a sua ter religião, conhecido que lá eu vivi. atrás. Você pode conhecer no meu terreiro. Eu te convido. Pode filmar. Pode filmar que você vai ter uma grande... Tudo que eu trabalho com esse Mas por espírito. que os seus... Eu por vou que à que sua a sua igreja. espiritualidade precisa Você se julga de uma forte? identidade Você de uma se- pessoa que não se salvou a si próprio para Pera, manifestar na sua evolução vida? espiritual. Porque ele está escondendo a verdadeira identidade. Porque Não, se não, você não, vê não, não, a não, verdadeira identidade, talvez você não estaria defendendo. Pastor, sabe, pessoal de Ele está casa, te sabe o que enganando. acontece? A gente acaba vivendo essas décadas, últimas décadas, uma necessidade do cristianismo entender que a única salvação vem de vocês. Quantos não vem de nós, vem de cristãos, Cristo. quantos cristãos vêm a nós quando a igreja não salva mais o que querem salvo, o que precisa ser salvo? A dor. O próprio. você não é eu vou obrigado falar a a ser salvo. palavra. Quando A gente só crianças. propõe a salvação. Mas quem te falou que sobre a sua palavra eu serei salvo? Eu serei salvo você pelo vai meu ser se peso você do quiser. coração Se você em quiser. ouro. No Egito, os egípcios eram enterrados com ouro. Mas a grande questão é que o peso do meu coração em ouro define para onde eu vou na espiritualidade. Enquanto você não entender isso e doar menos ódio e mais amor, eu não vou conseguir te entender. Ué, mas calma aí, você quer que eu dou o quê? Eu vou tirar meu chapéu. Vou tirar meu chapéu. Eu tô sobre a te chamando sua ao unção. ponto. Eu tô te chamando ao Sobre a sua ponto. unção. Eu vou te dar tô 30 chamando. segundos. Ó, eu vou deixa te eu dar falar. 30 segundos Eu tô- tá sobre o bom. seu exorcismo. Ó, eu Meu tô- pai Zé ó, Pilintra. vem cá. Saravá, seu Zé Pilintra Ó, e sua banda. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai chamar o senhor aqui pra conversar com o senhor. Isso. Vai, Chama. manifesta. Chama. Não, você que tem que Você chamar. não tem o poder? Não. Eu tenho o poder. Me prova. Nós temos o poder Me da prova. renúncia. Se você renunciar... Me prova. Se você Estou renunciar, avisando nós pro temos meu o poder. pai agora. Não, você Meu quer o quê? pai, se ele você tiver quer força, lacrar numa vem. conversa? Não Pede pra ele sobre manifestar. lacrar. Chama Eu quero ele. conhecer o seu Chama poder. ele. Que Depois aí eu você- converso com ele. Todos aqui vão Mas filmar você e não vai te tem o mostrar dom, filho. quem que é o seu Deus. Você não tem o dom? Não, chama ele. O senhor tem que Chama começar a ele. entender. Você conhece Chama aqui? Olha ele. aqui dentro. Se Olha aqui você dentro. chamar Olha aqui ele, dentro. aí nós Olha resolve. aqui pra dentro. Vocês estão vendo? Chama ele que Você nós tem que resolve. começar a Aí você entender. vai ver só que o Deus que responder Se com o senhor fogo, esse é vive o no Deus. mundo de Bob, Não. para o que os outros entendam, Então,
Chama Ou se só ele. tem poder pra me Chama dominar. ele. Você não garante? Axé. Ô, Axé. Falou cheio. Axé. Falou cheio. Tá começando. Cuidado que o Que é, Axé? do que você conhece vai te corromper. E seu Zé vai estar junto. Vai. Configuração